presidente Lula vem se colocando na contramão dos principais líderes mundiais ao não reconhecer o direito de Israel de se defender dos ataques promovidos pelo Hamas, que deixaram mais de 1.200 mortos. Lula disse que a ação israelense em Gaza é comparável ao terrorismo. Entidades e especialistas criticam esse posicionamento do presidente brasileiro. Foi na visita do primeiro-ministro da Grécia a Berlim que o chanceler alemão Olaf Scholz aproveitou para reafirmar: Israel hat das Recht. Israel tem o direito e o dever de proteger seus cidadãos, disse ele. Scholz não é uma voz isolada na Europa. La France reconnaît le droit d'Israël à se défendre. A França reconhece o direito de Israel de se defender e proteger a população. Essas também foram as palavras do presidente francês Emmanuel Macron. No Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak mantém a posição de apoio a Israel e voltou a dizer essa semana que o país precisa se defender contra o terrorismo, restaurar a segurança e trazer os reféns de volta para casa de acordo com leis internacionais. A União Europeia criticou ainda as táticas do grupo Hamas. Condenamos o uso de hospitais e de pessoas feitas como escudos humanos. Josep Borrell, representante da União Europeia, se referia aos centros médicos usados para abrigar terroristas e esconder armas em meio à população civil que precisa de atendimento. No Brasil, a posição do presidente Lula tem provocado reação negativa. Anteontem, ele voltou a comparar mais uma vez a ação de Israel com as ações terroristas do Hamas na recepção dos brasileiros e familiares que deixaram o conflito em Gaza. Horas depois, no programa Conversa com o Presidente, fez a mesma coisa. A atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo. Não tem como dizer outra coisa. A ex-secretária de Estado americano Hillary Clinton, que é uma especialista em política externa, foi clara. They want to destroy Israel. Eles querem destruir Israel. Para Hillary Clinton, o Hamas não está interessado na paz. O presidente americano Joe Biden frisou: vamos continuar afirmando que Israel tem o direito e a responsabilidade de defender seus cidadãos do terror, disse ele. Este especialista em relações internacionais diz que a posição de Lula faz com que o Brasil se isole da comunidade internacional. E o que você vai fazer, o que Israel, como um país democrático, tem que fazer para proteger a sua população? Ela tem que eliminar esses lançamentos, né? Ele tem que eliminar quem é que está atirando, tem que eliminar as estruturas que estão sendo as responsáveis por atacar a sua própria população civil. A maioria dos brasileiros resgatados da faixa de Gaza desembarcou hoje em São Paulo. O grupo se disse aliviado por conseguir sair da Palestina. O avião da Força Aérea Brasileira pousou de manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com 26 pessoas, entre elas 17 crianças. A estudante de 18 anos, Shahed Al-Banah, disse se sentir aliviada após deixar a zona de conflito. A gente está muito feliz, estamos aliviados, estamos mais calmos e estamos nos sentindo mais seguros aqui. Finalmente chegamos no Brasil. 17 repatriados que chegaram hoje a São Paulo ficarão em um abrigo para refugiados no interior do estado. 9 vão para a casa de familiares. O grupo tem ainda outras 4 pessoas que estão em Brasília e 2 que foram para Florianópolis. O voo que trouxe os brasileiros chegou segunda-feira à noite à capital federal e foi recepcionado pelo presidente Lula. Desde o desembarque, os repatriados receberam orientações para regularizar os documentos e conseguir o visto de permanência temporário no Brasil. O ataque do Hamas em 7 de outubro desperta memórias dolorosas em judeus que sobreviveram aos horrores do nazismo. O atentado do grupo terrorista contra Israel já é considerado um holocausto moderno. Os bombardeios na faixa de Gaza são uma resposta. Vieram depois dos ataques executados por terroristas do Hamas, uma demonstração de força de Israel
para evitar que novos atentados ao povo judeu voltem a acontecer. Judeus que sobreviveram ao Holocausto comparam os ataques terroristas do Hamas ao genocídio comandado pelo exército nazista na Segunda Guerra Mundial. Em comum, o ódio contra o povo judeu. Eles relembraram histórias vividas há mais de 70 anos. O judeu Gabriel Waldman, de 85 anos, é um sobrevivente do Holocausto. Ele era muito pequeno na época, mas lembra bem o que viveu nas mãos dos nazistas. Fome, frio, sede e desconforto, essas coisas todas, né? E as bombas. Gabriel nasceu na Hungria e perdeu quase toda a família no Holocausto. Ele, ainda muito pequeno, e a mãe fugiram para tentar a vida no Brasil. A imagem da guerra na faixa de Gaza trouxe de volta memórias que preferia esquecer. O mal, o ódio está se levantando de novo. E aquilo que eu vivenciei, essa gente que está lá agora está vivenciando de novo. Assim como Gabriel, Jorge Legman também é judeu e vive no Brasil. Ele estava na barriga da mãe quando a família foi enviada ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Sobreviveu por um milagre. Assim que viu pela TV as imagens dos ataques terroristas em Israel, lembrou das histórias contadas pela mãe. Chegando no campo de Auschwitz-Birkenau, a minha mãe tinha na plataforma o pessoal que avisava nos megafones. Quem não tiver se sentir cansado ou não tiver força de andar, pode embarcar nesses caminhões que irão levar vocês para os alojamentos. Quem entrou nesses caminhões foi para a Câmara de Gás imediatamente. Depois ela foi selecionada para diversos campos de trabalho. No último campo, que era no grande campo de Dachau teve 14 subcampos, minha mãe e minha avó foram selecionados para trabalhar numa fábrica que ia produzir os aviões Messerschmitt. Era 7 andares embaixo da terra e de lá o avião ia sair para combate direto. George, que nasceu na Transilvânia, na Romênia, vê os ataques terroristas como um novo holocausto para os judeus. O que aconteceu dia 7 do mês passado, de outubro, lembra um holocausto moderno. O que significa holocausto moderno? Foram usados outros tipos de métodos, atacaram-se a população civil, a esmo, coisa muito localizada. É imperdoável o que aconteceu, porque mataram gente 100% desarmada e começou a aumentar o antissemitismo no mundo. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Novamente estamos assistindo uma nova versão do mesmo ódio assassino que nós já vimos tantas vezes antes na história. A Confederação Israelita do Brasil fez duras críticas ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Quem traz os detalhes é o nosso colega Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Olá, Fara, boa noite. Foi isso mesmo, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR essa noite. O ministro Flávio Dino usou as redes sociais para fazer um comentário sobre a chegada de brasileiros resgatados da faixa de Gaza com uma citação bíblica. O ministro Flávio Dino é a autoridade da vez a causar mais um desconforto na relação do governo brasileiro com Israel. Nas redes sociais, Dino publicou um trecho do Evangelho de Mateus, em que um anjo diz a José, em um sonho, para tomar o menino Jesus e a mãe e fugir para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. O ministro continua que o Brasil seja esse Egito bíblico para as crianças que ele viu descerem a escada do avião e que os Herodes, todos eles, parem de massacrar as crianças, todas elas. A Confederação Israelita do Brasil criticou a mensagem. A CONIB afirmou que Dino evoca em redes sociais narrativas bíblicas para demonizar Israel e os judeus. Disse ainda que, num momento tenso como este, o ministro deveria estar focado em manter a segurança e a convivência harmônica na sociedade brasileira, mas fez o contrário ao postar mensagem que estimula o antissemitismo e o discurso de ódio. A Confederação Israelita pediu mais uma vez que o governo brasileiro tenha equilíbrio e serenidade para não importar o trágico conflito no Oriente Médio para cá. O presidente Lula já havia equiparado nos últimos 2 dias a reação de Israel na faixa de Gaza aos ataques terroristas do Hamas, o que repercutiu de forma negativa na comunidade judaica e entre especialistas e parlamentares. As declarações foram consideradas equivocadas e fruto de desconhecimento sobre a atuação do Hamas.
Você continua no JR, eu volto em instantes com mais notícias de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. Veja a seguir, Ministério dos